estou aqui, né, nessa segunda-feira com um grande amigo meu, um cara que esteve, veja vocês, olha, esteve com a gente no primeiro Terça Livre. Eu estava vendo esses dias aí a gravação que a gente teve no primeiro Terça Livre, ele aparece lá no finalzinho, né? Estou aqui com o Márcio Galberto, deputado estadual lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Márcio, como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos que nos assistem agora. Uma grande alegria falar contigo. Parabéns pelo programa, parabéns por não ter desistido, por continuar nos informando e formando, o que é tão raro hoje em dia nas transmissões que são feitas. Perfeitamente. Obrigado, deputado. Vamos conversar um pouquinho, deputado, sobre alguns assuntos, né, que temos aqui em pauta, né? Uma coisa que eu queria ouvir você falando, né? Eu sei que é um assunto mais relativo à política nacional. É o seguinte, né? Teve um jantar, né, do Lula e do Alckmin, né, que reuniu nomes de 9 partidos, né? O jantar que marcou a aproximação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na noite de domingo, reuniu integrantes de ao menos, olha só, ao menos 9 partidos, incluindo presidentes de sigla de centro, como MDB, PSD e até mesmo o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, aliado de João Dória no PSDB. Olha só, interessante isso, hein? O encontro foi uma sinalização do petista da sua intenção de formar uma aliança que vá além da esquerda para derrotar o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Mas dirigentes partidários afirmaram ainda ser prematuro falar em frente ampla como querem os petistas. Também estavam no evento nomes do PSB, PV, PCdoB, Rede, Solidariedade, além do próprio PT. A aproximação de Lula com Alckmin, que foram adversários políticos por mais de 30 anos e duelaram, né, na disputa presidencial de 2006, tem como objetivo fazer do ex-governador de São Paulo o vice na chapa petista, numa articulação que envolve também o PSB, provável destino do agora ex-tucano. Outros partidos também são considerados para receber o novo aliado do PT, como PSD ou Solidariedade. O Márcio, você está vendo essa movimentação aí? Você acredita que uma frente, né, uma chapa aí, Lula-Alckmin, está se formando? Com certeza. Na verdade, o estrago já está feito, Ítalo. Esse encontro, essa frente, tem até um nome carinhoso: 50 tons de vermelho. Aquilo que as pessoas tinham, se tinha alguém com dúvidas, a partir desse encontro já não tem mais. Já não é mais um teatro das tesouras, né? Já não é mais um teatro. Já é a própria consolidação daquilo que nós sabemos que sempre houve, mas diziam que nós éramos teóricos, que o PSDB era um partido de direita. Não é. Isso ficou muito claro agora com esta reunião, com este encontro, onde todos estão contra o atual presidente Bolsonaro. Então, essa frente ampla é uma frente de esquerda e de centro-esquerda. É isso que nós temos hoje. A maioria dos partidos hoje no Brasil, e grande parte dos políticos, uma boa parte deles, ou eles são esquerdistas declarados, ou são de centro-esquerda. Algumas coisas eles até caminham ou têm em comum com pessoas que se definem como de direita e conservadoras. Mas, na maioria dos casos, eles embarcam em tudo com a esquerda. São esquerdistas não declarados também. Então, assim, o estrago já está feito. O Alckmin tem pensado nisso de maneira muito séria. Não é que ele vá, independentemente daquilo que ele vier a decidir, eu acho que esse estrago já está feito no PSDB. O PSDB finalmente está saindo do armário, dizendo aqui no PSDB, todos eles foram ligados, né, com o início do marxismo, pelo menos da propagação do marxismo em nosso país. Tem um livro chamado, em 6 volumes, História do marxismo. A sua esposa já falecida, a senhora sua esposa já falecida, todos eles, naquele período, espalharam o marxismo nas universidades brasileiras, Aloysio Nunes, enfim, José Serra,
e tantos outros. Então, o PSDB, já no seu DNA, já na sua formação, ele tem muito enraizado o esquerdismo, ainda que tenha várias variações ali dentro desse grande universo que é a esquerda, mas ele é esquerdista sem dúvida alguma, e nada mais natural do que o Alckmin, que não somente era um crítico, porque veja, na política tem isso, às vezes você faz uma crítica ou outra, mas o Alckmin... Opa, perdemos aqui, acho que perdemos o contato aqui com o Márcio Alberto. Ele está em deslocamento, né? Lembrando que o Márcio Alberto, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele estava em deslocamento, né? No Rio, porque teve uma agenda, né? No Palácio da Guanabara, né? Mas o que o Márcio está chamando a atenção, Isso. acho que voltamos aqui com o Márcio. Márcio, né? Perdemos você por um minutinho aqui, por um segundinho aqui, né? Mas eu estava falando sobre como o esquerdismo ele tem muitas faces, né? Ele sempre se aproveita, né? Dessa possibilidade de se multifacetar, né? Então tem para todos os gostos, no final das contas, né? Exatamente. E ele vai... Ele é como se fosse uma massa, né, que vai se adequando ao cenário. Então, o esquerdismo tem disso, ele acaba tirando proveito de todas as situações. Porque as pessoas não têm ética nenhuma. Vale tudo pelo poder, né? Então, o que está acontecendo agora, esse ensaio de aliança entre o PSDB e o PT e outros partidos, tendo Rodrigo Maia também como o grande articulador disso, é quase uma mão invisível, mas ele está muito presente também nesse diálogo, na construção dessa frente ampla. O Rodrigo Maia, que não pode ser esquecido jamais, isso só demonstra que nós sempre estivemos certos. Veja quantas vezes o Terça Livre, você, o Alan, chamaram a atenção disso. Quantas pessoas zombaram, chamaram vocês de malucos, que isso não era possível, que o PSDB era um partido de direita. Não, de direita é somente a narrativa, somente a falácia. Nunca foi de direita. Algumas pitadas, né, alguns posicionamentos, como eu falei, mas na sua essência, no seu DNA, o PSDB é isso que nós estamos vendo, e as máscaras estão caindo agora, principalmente naquilo que se avizinha, que é o pleito de 2022. Então é isso. Perfeito. É o conceito, né, Márcio, de janela de Overton, né? Você tinha, né, nas décadas nos anos 2000, né, basicamente, 90, 2000, você tinha, né, o PSDB, num certo sentido, era a direita, era o mais à direita que era possível, né, era aceitável ser, né, naquele cenário, porque você tinha o espectro político, ele via sempre até aqui, né, aqui estava a esquerda, a extrema esquerda, e você vinha até mais ou menos uma centro-esquerda, uma centro-esquerda no máximo de direita que você podia ter. Bom, eu vi, gente, eu juro para vocês, eu vi uma deputada do PT uma vez, né, na Assembleia Legislativa do Paraná, se eu não me engano, acho que era Gleisi Hoffmann, falando o Paraná ou Santa Catarina, agora não me lembro direito, né? Assim, não, porque na universidade a gente estuda, inclusive, autores de extrema direita, como Fernando Henrique Cardoso. Assim, meu Deus, em que universo essa mulher tá, meu Deus? Que ponto chegamos? Né? Extrema-direita, até extrema-direita, como Fernando Henrique Cardoso, a gente estuda na faculdade. Assim, tá bom, então, né? Que pluralidade, né, da senhora, né? E logo Fernando Henrique Cardoso. Se você pegar aí agora o período que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente, se você estudar muito atentamente as iniciativas que ele teve, principalmente no campo cultural, no campo dos costumes, isso aí é demolido. Essa visão de que o Fernando Henrique era de extrema-direita cai por terra diante dos fatos. E isso aí é constatável, né? Ele abriu, na verdade, o Fernando Henrique é um esquerdista esclarecido. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Ele sabe muito bem para onde está conduzindo as coisas. Ele não é um papagaio, um militante papagaio. Nós temos a Talíria, por exemplo, é uma mão de obra, é uma operária nessa história toda. E com isso eu não estou aliviando as baboseiras que ela diz. Mas ela não se compara
a um Fernando Henrique Cardoso. Esse aí sabe, né? Ele sabe muito bem o que faz, ele tem uma noção exata de como deve conduzir a situação, e fez isso muito bem, né? Estando à frente desse país, ele abriu as portas, escancarou mais ainda as portas para que o socialismo adentrasse em nosso país. No momento ele se confundia até com o socialismo fabiano e tal, mas depois escancarou de vez. É claro, eu não sou o dono da verdade, já li alguns autores, já ouvi pessoas inteligentes que divergem um pouco disso, concordam que ele é esquerdista, mas divergem um pouco desse extremismo, dessa radicalidade de Fernando Henrique Cardoso. Mas eu continuo acreditando, e após a eleição do Bolsonaro, isso aí ficou mais intenso, através dos vários pronunciamentos dele, das falas dele, da aliança que ele buscou. E ele também é um dos articuladores disso que está acontecendo, né? Sem dúvida alguma. Todos estão contra o Bolsonaro. Eles fazem tudo pelo poder. Eles precisam retomar o poder novamente. E dessa vez, Ítalo, talvez eu já esteja adentrando até numa seara, nós podemos falar isso mais um pouco à frente, mas dessa vez eles vão fazer de tudo para que não surja nunca mais nesse país alguém próximo do atual presidente. Perfeitamente. Não, com certeza o objetivo final é esse, né? O objetivo final é que o máximo de direita que possa ser aceitável, né? É um João Dória, né? Quiçá até um Moro. Até um Moro pode ser aceitável para eles, porque a gente sabe muito bem que hoje a gente sabe, né? Que essa história lá da Lava Jato foi uma briga interna do sistema, não foi aí, né? Realmente aquela luta contra a corrupção que a gente imaginava que tinha sido, né? Por falar em luta contra a corrupção, Márcio, tem uma notícia aí do seu estado que eu queria que você comentasse. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. O TRF2 concede prisão domiciliar ao ex-governador Sérgio Cabral. A primeira turma especializada do TRF2 decidiu, na semana passada, revogar um dos 5 mandados de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral. Cabral permanece preso por ter outros 4 processos, mas o tribunal decidiu trocar a prisão preventiva do ex-governador por domiciliar e determinou que ele cumpra as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato. Essa foi a primeira decisão favorável a Cabral no âmbito do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. A decisão foi proferida em julgamento de pedido de defesa do Sérgio Cabral, que foi autuada por um processo. A prisão em exame foi decretada no âmbito da Operação Eficiência, que investigou crimes de lavagem de dinheiro com a ocultação de valores no exterior. Cabral foi preso em novembro de 2016. A defesa do ex-governador se disse esperançosa com a decisão e disse que, ao conceder a prisão domiciliar, o TRF2 reconheceu o excesso da prisão e o desaparecimento dos motivos que antes motivaram a cautelar decretada, especialmente por não exercer qualquer cargo público há muitos anos. Né? Bom, como disse a notícia aqui, ele continua preso porque ainda tem outros 4 processos. Mas a gente sabe muito bem como é que funciona. A gente achava que o Lula estava morto, enterrado politicamente, né? E sabemos que isso não é verdade, né? Temos risco aí do Cabral voltar à cena, o Márcio? E você sabe me dizer, dos políticos do Rio de Janeiro, quem é que deve estar comemorando essa decisão aqui? Olha, a primeira pergunta é claro que há uma grande possibilidade dele voltar à cena, porque no Brasil o crime compensa. Principalmente esse tipo de crime, de desvio de recursos públicos, e olha que não foram poucos recursos, foram bilhões que ele e a sua organização criminosa desviaram. Então está aí agora, daqui a pouco ele deve sair. Eu, se estivesse na defesa dele, estava muito, mas muito, muito esperançoso mesmo. Talvez mais esperançoso do que ganhar na Mega Sena, enfim, e por aí vai. Agora, quem deve estar comemorando muito a saída dele é o Eduardo Paes, que era o seu parceiro de todas as horas. Então, não só ele, é claro, tem outros que estão muito alegres, aguardando que ele saia da cadeia, porque ele é o único que ainda está preso. Da gangue do Guardanapo, ele ainda é o único que está preso aqui.
né? E tem outros que não foram presos, que participaram de toda essa farra na Europa, que se lambuzaram com recursos públicos e que os processos ainda continuam correndo e até hoje nós não temos nenhuma solução para isso. Nós não sabemos como estão essas investigações. Por exemplo, as investigações contra o atual prefeito Eduardo Paes. Enquanto essas investigações não avançam, ele vai implementando a sua tirania aqui na capital do Rio de Janeiro, lamentavelmente. Mas é uma vergonha. Eu não vou entrar nas tecnicidades, porque ainda não peguei essa decisão para ler. Tudo o que eu sei, assim como você, eu não sei se você já teve a oportunidade de se debruçar sobre esse processo, sobre essa decisão, mas também li por meio da imprensa, né? Mas alguém duvida, como você muito bem falou, nós achávamos que o Lula estaria morto. Ele já voltou e está candidato à presidência da República. Não se surpreendam se o Cabral também tiver a mesma oportunidade, eu não digo no ano que vem, apesar que eu não posso nem duvidar, nem colocar minha mão no fogo por isso, mas daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos, vir candidato ao governo do Estado, vir candidato ao Senado, vir candidato a deputado federal, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. O Brasil, a cada instante, nós somos bombardeados com uma notícia nova, surpreendente e extremamente vergonhosa como essa. Sabe? Isso é inadmissível. Mas como está tudo de pernas para o ar, como nós estamos percebendo uma inversão de valores muito grande a todo instante nesse país, tudo é possível. Quem é que pode dizer hoje, Ítalo, ou quem esteja nos assistindo, que não é possível que o Sérgio Cabral volte e retorne ainda por cima? Ninguém pode fazer essa afirmação contrária dizendo que não acredita nisso. Depois do Lula, tudo é possível. A verdade é essa. Depois do Lula, tudo é possível. Aliás, se nós voltarmos um pouco antes, para não irmos lá no Mensalão, vocês devem se recordar. A Dilma sofreu impeachment, mas seus direitos políticos foram mantidos. Quando a Constituição dizia justamente o contrário, um malabarismo. Então, assim, desde esse ponto, se a gente quiser não ir muito, muito longe nessa história toda, mas se pegar do caso da Dilma para cá, são várias decisões que vão ao encontro daqueles que mais prejudicaram a sociedade brasileira, talvez na história do Brasil. Talvez não tenha paralelos na história do Brasil de políticos que tenham prejudicado tanto o seu povo e que, mesmo assim, não pagaram a altura pelas suas atitudes. Em algum momento, as pessoas vão parar para refletirem sobre isso. Já deveriam ter feito. Não dá para ficar sorrindo diante disso. Se hoje nós estamos vendo milhares de pessoas sofrendo aqui em busca de um atendimento médico, e aí, nesse sofrimento também, lá estão os médicos também. Eu não culpo nem os médicos, nem os enfermeiros, não os culpo. Também eles vivem num clima de guerra dentro dos hospitais, das UPAs e etc. e tal. Mas se essas pessoas, se nós cidadãos, estamos sofrendo, vendo mazelas, as mais variadas, tenham certeza disso. Nós temos 2 fatores aí cruciais: a péssima gestão e a corrupção generalizada nesse Estado. Ítalo, 5 ex-governadores presos. 5 ou 6. Isso não é normal. E não pode ser encarado como algo normal. E agora, o Sérgio Cabral, que junto com outros da sua organização, no momento em que mais entrou recursos financeiros no Estado e na capital, e que foram mal empregados, e que foram desviados, não ficamos com legado nenhum consistente. Depois de ter feito tudo isso, ele agora está para sair. Aqueles que participaram com ele já estão soltos há algum tempo. A mensagem é péssima. A mensagem é que vale a pena desviar recursos públicos. Vale a pena. Você cumpre lá alguns anos, 2 anos, né? O Cabral bateu recorde, já é recorde também nesse sentido. Mas o normal é 5 anos, no máximo. O cara sai e vai desfrutar tudo aquilo que ele conseguiu desviando recursos. Então, é um absurdo. Eu considero um absurdo essa decisão. Pois é, cinco ex-governadores, 5 ou 6, realmente, nem perde a conta, né?
acho que é o mais bizarro disso, né? São 5 ou 6 ex-governadores presos, tem mais ex-governador preso do que solto, dos que estão vivos, né? Exatamente. E Tem aí você mais. veja, uma situação dessa, triste, lamentável, cujas consequências e cujos sintomas ainda nos atingem diretamente e todos os dias nós vemos isso, né? Porque, veja, hoje os trabalhadores aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na capital, por exemplo, reclamam dos trens, reclamam da violência, reclamam da malha, né? Reclamam dos transportes como um todo, reclamam dos hospitais, reclamam da educação, reclamam de várias situações, gente, com o dinheiro que entrou nesse estado e na capital, era para ter sido feito, transformado o estado do Rio de Janeiro numa grande Miami, numa grande Flórida, ou nos países, ou melhor, países não, mas nas cidades mais sofisticadas que existem. Né? Falavam-se tanto em Barcelona, que transformariam a capital numa nova Barcelona, que investiriam. Tudo isso se perdeu por causa da corrupção. Você conhece muito bem o Rio de Janeiro, você sabe disso. Quando a gente vem aqui, procura onde está o legado, não encontra, o que ficou foi prejuízo, entendeu? Então, assim, eu considero uma vergonha e uma mensagem para as gerações que estão vindo péssimas, que o crime compensa. Perfeito. Agora vamos só para a gente arrematar aqui, deputado, até para te liberar. Deixa eu ver aqui a notícia aqui. Fiocruz confirma o primeiro caso da variante Ômicron no Rio. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou hoje o primeiro caso da variante Ômicron no Rio de Janeiro. O Instituto disse que é um caso importado e que ainda não houve transmissão do vírus em solo carioca. De acordo com a Fiocruz, a paciente é uma mulher de 27 anos que já estava com as 2 doses da vacina desde março deste ano, mas não teria recebido a dose reforço, né? Ao mesmo tempo que mais casos da nova variante são notificados no Brasil, a imprensa começa a divulgar as declarações dos especialistas das várias ondas, né, da Covid-19. A Agência Brasil, por exemplo, publicou, abre aspas, o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou para o maior risco de transmissão da variante Ômicron com as viagens de Natal, afirmando que a nova cepa está devastando o mundo. Segundo o jornal, os especialistas norte-americanos apelam ao uso de máscara e à vacinação com a dose de reforço, à medida que antecipam um aumento brusco do número de casos nas próximas semanas. Eu não vou entrar aqui na questão médica, né? Mas eu queria que você comentasse o seguinte, deputado, porque você comentou sobre as ações aí do prefeito do Rio de Janeiro, né, que tem exigido aí desde passaporte vacinal até para o sujeito pegar Uber, táxi, né, enfim. O senhor adianta, né, com essa notícia aqui a possibilidade de haver aí um recrudescimento, talvez, dessas medidas aí por parte das autoridades do Rio de Janeiro? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que a Covid-19, eu falo isso desde o início, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade eu gosto de reforçar para poder não alimentar uma narrativa falaciosa de que nós não levamos a Covid a sério, de que nós somos anti-vacina, todas essas falácias que todos os dias nós ouvimos. Então a Covid-19 deve ser combatida intensamente, com muita seriedade, sem dúvida alguma. Por uma questão de honestidade intelectual, eu também faço a afirmação de que não existem decisões simplórias, fáceis de serem tomadas no combate à Covid-19, porque tudo é muito novo. Mas, ao mesmo tempo, de que existem consequências que foram tomadas e que são desastrosas. Uma delas nós estamos vendo agora, que é o tal do passaporte sanitário. Eu não posso viajar porque eu ainda não me vacinei. Então, quem está viajando é quem está vacinado. Se essa pessoa chegou aqui com a Ômicron,
com essa nova variante, poderia ser qualquer outra, estando vacinada, nós temos que começar a nos questionar, refletir. Eu sei que muitos estão com medo, muitos estão em pânico, mas estamos. Se as pessoas vacinadas estão se contaminando e estão transmitindo, qual é a necessidade do passaporte sanitário? Qual é a necessidade de muitas dessas medidas que estão sendo tomadas? Então, qual é a serventia disso, sabe? É claro, essa senhora precisa ser monitorada. Então, dando continuidade, qual é a serventia, por exemplo, do passaporte sanitário? Não tem serventia nenhuma, a não ser para estabelecer um regime ditatorial, acabar com a liberdade da pessoa. Eu ouço, às vezes, as pessoas falando assim, mas o bem coletivo se sobrepõe ao individual, como se o coletivo não fosse formado de indivíduos, né? E outra coisa também, até mesmo em alguns momentos, vamos fazer essa concessão, esse bem coletivo pode até se sobrepor, contanto que estejamos diante de um verdadeiro bem. E o passaporte sanitário não é um verdadeiro bem, portanto, não pode nem ser aventada essa possibilidade de se sobrepor à minha individualidade, à minha liberdade. Então, não pode o passaporte sanitário, sabe? Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas que estão vacinadas, elas contraem, transmitem, talvez não agravem, os médicos ainda estão debatendo e vendo essa possibilidade, mas nós sabemos que outro grande erro nesse período pandêmico foi justamente o debate ter sido silenciado. As vozes contrárias e abalizadas, fundamentadas, foram infelizmente excluídas do debate. Aí estão vários médicos que nós conhecemos, médicos que realmente não só têm uma excelente formação, mas estão na linha de frente do combate. Esses médicos foram alijados desse processo. O doutor Paulo Porto, doutora Roberta Lacerda, doutora Maria Emília Gadelha, doutor Roberto Zeballos, Ricardo Zimmermann, Francisco Cardoso, enfim, doutora Lucy Kerr e tantos outros que nós acompanhamos. Isso foi um erro. A politização do combate à Covid foi um erro absurdo, em que em algum momento também a história vai cobrar isso. Eu não tenho a menor dúvida, está certo? Então, assim, essa nova variante, por exemplo, as vacinas foram desenvolvidas, eu também não vou entrar nesse mérito agora, mas as vacinas foram desenvolvidas a partir de uma determinada cepa. Essa aí já é uma mutação. A vacina vai conseguir? Não sei quantas doses são, também ninguém sabe dizer. O que é ciclo completo, né? Quando cobram o passaporte sanitário, alguns decretos estão pedindo o ciclo completo de vacinação. O que é ciclo completo? Eu não sei. Porque se está indo para a terceira, para a quarta dose, alguém tem que delimitar isso, porque senão não pode cobrar o ciclo completo, porque ninguém sabe o que seja isso. De certa forma, como eu falava no início, Ítalo, precisamos voltar rapidamente a raciocinar, a pensar, a querer debater, a querer ouvir o outro, a saber, né, as suas razões, a sua fundamentação. É a verdade que nós buscamos, independente de onde ela venha. Nós queremos a verdade, mas diante do que está acontecendo, nós não temos a verdade. Nós temos narrativas, nós temos versões, nós temos falácias, nós temos sofismas, mas a verdade está sendo assassinada. E alguém já disse isso, não é mesmo? Quando a ideologia se estabelece no país, a primeira coisa que precisa ser assassinada é a verdade. E é isso que nós estamos vendo bem diante dos nossos olhos. Mais uma vez, diante dessa nova variante Ômicron, que nós não sabemos ainda a real gravidade e tudo mais, mas nós concordamos que precisa ser combatida com seriedade. Novamente, reforço isso. Nós precisamos e entendemos que precisa ser combatida, mas eu já percebo novamente uma tentativa de semear o pânico, o medo, o terror. Você causa o caos para que possa tirar algum benefício político dessa situação. Isso não deveria estar acontecendo, mas vemos se repetindo. E o Fauci, as coisas estão ficando ruins para ele. Ele também, em algum momento, vai ter que dar explicações à justiça americana a respeito disso. Lá é diferente, não é como no Brasil, não é mesmo? Então é por aí.
Perfeitamente, perfeitamente. Bom, deputado, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, apesar de o senhor estar aí em trânsito, né? Eu sei que o senhor está aí entre agendas aí. Queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ítalo, eu peço mil perdões. É para que vocês que estão nos assistindo saibam, normalmente eu participo no local estabelecido, né, no gabinete, alguma coisa do tipo, para que não tenha esse problema de transmissão cair, do volume, enfim, não ficar entendível, nada disso. Mas eu participei de uma reunião no Palácio Guanabara, se estendeu demais e não teria como participar dessa entrevista de lá, por causa do barulho, por causa da quantidade de pessoas. Tive que vir para o carro. Mas, Ítalo, estou à disposição. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Eu fico muito feliz em vê-lo dando continuidade dentro de um novo formato, sim, mas sem perder a qualidade, o conteúdo que você tem. E isso talvez seja um dos maiores patrimônios, né, desse programa, que é justamente aquilo que você acumulou durante os seus vários anos de estudo e etc. Então, parabéns. Estou sempre à sua disposição, meu irmão. Muito obrigado Obrigado, pelo convite. obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.